E agora a gente vai começar a falar então dos cistos odontogênicos que não são de natureza inflamatória, tá certo? Que nessa classificação atual do final de 2022, né, como a OMS agrupou todas essas lesões císticas, como a gente pode ver aqui, ó. Enquanto em 2017 separava as de origem inflamatória e outras que não eram de origem inflamatória consideradas de desenvolvimento, na classificação atual ele simplesmente coloca cistos dos maxilares, mas como eu já comentei com vocês, eu acho que essa separação entre lesão que é causada por um processo inflamatório e as outras lesões, isso acaba sendo mais didático para vocês entenderem. Então, a gente vai estar falando aqui principalmente do cisto dentígero, do ceratocisto e do cisto de erupção, que a gente pode considerar como uma variante do cisto dentígero, tá certo? Então, o cisto dentígero, considerando esses cistos que não tem o processo inflamatório como agente causador da lesão, eles vão ser, nesse grupo de lesões, eles vão ser as lesões mais frequentes. Então, geralmente naqueles levantamentos epidemiológicos de laboratório, o que é que a gente vê? A gente vê o cisto radicular em primeiro lugar, em segundo, a gente vê o cisto dentígeno. Isso é muito comum, então ele é um cisto muito importante e que vocês precisam conhecer. Ele geralmente, aqui nessa imagem, é uma imagem do Neville, eles abriram, né, o cisto, ó, tá vendo que a lesão tá assim, ó, fechadinha, mas aqui eles abriram para quê? Para poder mostrar que essa lesão, ela sempre tá aderida à junção amelo-sementária do dente, tá? E ela tá protegendo essa coroa de um dente que não erupcionou na cavidade oral, como a gente viu naquele esquema, tá bom? Aqui a gente vê também uma outra imagem, tá? Eu não sei da onde essa imagem foi obtida, ela é uma imagem de slide da época que eu fazia mestrado, tá certo? Que a gente duplicava os slides e era de algum colega nosso, eu não sei falar para vocês exatamente da onde é essa imagem, mas a gente sabe que a lesão, ó, ela tá bem aderida aqui à junção amelo-sementar e ela tava recobrindo essa coroa, tá certo? E quando a gente vai fazer a lâmina, o que é que a gente faz? A gente vem com uma lâmina de bisturi e a gente descola esse tecido aqui da junção amelo-sementária e a gente vai então processar todo esse tecido mole e a gente vai desprezar o dente, ok? E a teoria mais
aceita para o surgimento do cisto dentígero. A gente sabe que o epitélio que origina o cisto dentígero é o epitélio reduzido do órgão do esmalte, da mesma maneira que o cisto de erupção, tá? E a gente sabe, né, que a teoria mais aceita é aquela que diz que começa a haver um acúmulo de líquido ou de fluido entre o epitélio reduzido do órgão do esmalte, que está presente no folículo pericoronário que está ali protegendo aquela coroa, por alguma razão que a gente não sabe qual, esse folículo pericoronário começa a haver um acúmulo entre ele e a coroa do dente, o epitélio reduzido do órgão do esmalte ele começa a proliferar e ele forma então uma cavidade hermética, envolvendo ali a coroa do dente, tá? E ele separa, então, né? Acaba separando esse folículo da coroa. Como eu disse para vocês, ó, aquele mesmo trabalho daquele levantamento epidemiológico com 2030 casos, ó, cisto dentígero, segundo tipo de cisto mais comum, tá certo? E aqui nesse levantamento a gente já vai ver algumas características epidemiológicas dessa lesão, que ela é muito mais comum em homens do que mulheres, tá certo? Que ele pode acontecer numa ampla faixa etária, porém, o pico de diagnóstico acontece entre a segunda e a terceira década de vida. Por isso aqui, ó, idade média em torno de 34,8 anos de idade. E aqui, ó, muito mais comum em mandíbula do que em maxila. Por quê? Porque os dentes, os molares inferiores, são os dentes que ficam mais impactados. Então, é óbvio que esse teria que ser o local de maior ocorrência. O segundo maior local de ocorrência é na região dos caninos superiores, que também é um dente que fica bastante impactado. Mas qualquer dente que fique impactado, ele pode ter um cisto dentígero ali associado. Nesse outro trabalho, a gente vê também o quê? Uma comparação, né, das idades de ocorrência do cisto residual aqui em verde, como eu já comentei para vocês, né, o cisto residual é uma lesão de adultos, tá certo? O cisto radicular também de adultos, ó, chega aqui na quarta década de vida, na quinta década, na sexta, ele ultrapassa, né, ele é a lesão mais frequente nessas décadas, enquanto o cisto dentígero ele vai estar em maior número nas 3 primeiras décadas, mas principalmente segunda e terceira década de vida. Então, ele é mais prevalente em homens, ele é geralmente localizado na região de terceiro molar inferior que não erupcionou, tá? E ele é caracterizado por uma imagem radiolúcida unilocular, bem delimitada, sempre envolvendo a coroa de um dente não erupcionado, tá certo? E aqui a gente já pode ver que, apesar do aspecto radiográfico do cisto dentígero ter variações, a variante que é mais comum da gente encontrar é a variante central, onde parece, né, que a lesão ela fica simetricamente distribuída aqui em relação à coroa do dente, ok? Então, essa imagem radiográfica é o que mais a gente vê na prática clínica. Dificilmente, quando a gente se depara com uma imagem como essa, a gente não pensa num cisto dentígero. E ele é a primeira opção que nós temos que pensar de diagnóstico, tá? Aqui também uma outra imagem bem característica, né, nesse dente que está
mesioangulado, tá certo? Mas a gente tem outros aspectos radiográficos, como essa variante lateral, como se a lesão ela se estendesse aqui ao longo da raiz do dente, tá certo? Então, principalmente, né, esses dentes mesioangulados, parcialmente rompidos, que não vão romper de jeito nenhum, porque estão aqui encostados, né, no segundo molar, e a variante que eu considero mais difícil e que eu nunca vi na minha prática clínica, que é a variante circunferencial, como parecendo que ela envolve toda a extensão aqui do dente, né? Então, assim, eu confesso para vocês que se eu me deparasse com essa imagem na clínica, eu ia ficar pensando, né, numa lesão cística, mas não sei se eu pensaria, eu acho assim, não é o aspecto comum do cisto dentígeno. Então, por exemplo, numa prova, eu jamais colocaria uma imagem como essa, como para exemplificar um cisto dentígeno, tá certo? Mas quem vai prestar residência em bucomaxilo pode estudar muito bem essas três variantes, tá bom? Uma discussão extremamente importante é a respeito, quando eu tenho lesões pequenas ainda, será que eu tenho um folículo pericoronário que ele dilatou, que ele está aumentado, ou eu tenho um cisto dentígeno inicial? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber isso? Então, assim, depois de muitos estudos, né? Muitos estudos, a gente sabe que quando a gente tem um espaço que eu posso considerar entre 0,1 milímetro e 5,6 milímetros, geralmente a gente considera sugestivo de um folículo. E quando eu tenho um espaço maior que 5,6, a gente pode sugerir que já seja um cisto dentígeno, tá certo? E se a gente conseguir, durante o procedimento cirúrgico, identificar uma cavidade óssea, isso daí já nos auxilia bastante na confirmação do diagnóstico, tá? Então, assim, a gente tem muitos trabalhos relatando as diferenças entre os folículos pericoronários e os cistos dentígenos, diferenças de expressão de proteínas relacionadas à apoptose, à proliferação celular, e a gente vê que tanto a apoptose como a proliferação celular, eles têm um papel importantíssimo na formação do cisto dentígeno, tá? E quais são as características histológicas dessa lesão? Então, a gente vai ver uma lesão onde eu tenho uma cavidade cística, que aqui não está corada por nada, né? Esse espaço, revestido por um epitélio, que lógico que nesse aumento a gente não consegue detalhar esse epitélio e falar das suas características. A única coisa que eu posso falar desse epitélio é que ele é bem fininho, tá certo? Ele tem poucas camadas, aqui até mais um pouquinho, mas que é um epitélio fino e que a interface, né, a união do epitélio com o tecido conjuntivo aqui da cápsula cística, ela é plana, né? Esse epitélio ele não prolifera em direção aqui à cápsula. Nesse próximo slide, a gente pode ver como esse epitélio
ele lembra o epitélio reduzido do órgão do esmalte que a gente vê no folículo pericoronário, tá certo? Então, o epitélio do cisto dentígeno, ele é um epitélio que ele não é ceratinizado, tá? Ele é um epitélio fino, ou seja, um epitélio delgado, com poucas células. As células são predominantemente cúbicas, tá? Como a gente pode observar aqui, na cápsula fibrosa eu praticamente não tenho células inflamatórias, e lógico que isso reflete, porque essa lesão ela não tem uma natureza inflamatória, não foi um processo inflamatório que aconteceu nessa lesão, e a gente pode encontrar em alguns cistos dentígenos a presença dessas células claras com citoplasma claro, que são chamadas de células mucosas, tá certo? Elas são imprescindíveis para o diagnóstico do cisto dentígeno? Não, não são imprescindíveis, tá certo? Uma outra coisa, se vocês forem ler lá no livro do Neville, vocês vão ver que essas características que eu falei, elas são características de um cisto dentígeno não inflamado, tá? Porque a gente pode ter alguns cistos dentígenos que se inflamam secundariamente por N motivos também. Aí, quando acontece isso, o processo inflamatório, ele muda completamente as características desse epitélio, tá bom? E aqui a gente
gente vai falar então do tratamento e do prognóstico. Então, o tratamento usual para o cisto dentígeno é a enucleação cirúrgica, principalmente se eu tiver uma lesão pequena e principalmente se eu tiver uma lesão envolvendo o terceiro molar, tá? Se eu tenho uma lesão envolvendo o canino superior, eu já vou ter que pensar um pouco melhor como eu vou tratar. Por quê? Porque eu não posso abrir mão de um canino, né, gente? O canino é um dente importantíssimo, é um dente chave de oclusão. Então, eu tenho que tentar preservar ao máximo esse dente. Então, a gente pode optar, geralmente a gente opta por uma enucleação, quando eu tenho uma lesão pequena e quando essa lesão não é localizada, e quando essa lesão é localizada, na região posterior de mandíbula, envolvendo o terceiro molar incluso. Porém, quando eu tenho lesões grandes e lesões que envolvem canino, lesões grandes a gente geralmente vai fazer uma marsupialização, deixando ali um período de 100 dias, que é o tempo para a gente decidir se eu vou extrair esse dente ou se eu vou marsupializar, ou se eu vou usar uma tração ortodôntica para colocar esse dente em posição. O que é viável, tá? E aí, ó, depois disso, a gente vai então enuclear essa lesão, tá certo? Tentando, se a gente optou por manter esse dente em cavidade, a gente vai fazer de tudo para manter esse dente. E lógico que a posição que está esse dente, a angulação desse dente e a maturidade radicular desses dentes relacionados, esses 3 fatores são importantíssimos para eu optar se eu faço a enucleação ou se eu faço uma marsupialização prévia, ok? E eu vou falar agora do cisto de erupção, que, como eu disse para vocês, era uma variante do cisto dentígeno, tá certo? E aí a gente pode então observar que o cisto de erupção, ele é muito comum em crianças abaixo dos 10 anos de idade e ele tem uma predileção por acometer os incisivos inferiores descidos, os primeiros molares permanentes e depois os incisivos superiores descidos. Mas qualquer dente em processo de erupção e que saiu da cavidade óssea, ele pode também estar sujeito a ser envolvido, né, a ter um cisto de erupção associado. Mas esses são os dentes principais. Então é muito importante também para vocês conhecerem. Hoje mesmo eu estava conversando com a professora Elisa da clínica infantil e ela dizendo que vê muito na prática clínica esses casos. Mas o que que os pais optam? Por deixar a lesão até que ela se resolva espontaneamente, que é uma das possibilidades, tá? Aqui, ó, tanto é uma das possibilidades que a gente tem poucos casos de cisto de erupção nos levantamentos epidemiológicos. Então, uma das causas é essa, que muitos pais não deixam que a criança seja tratada, né, que se realize um procedimento cirúrgico, principalmente bebês. O outro motivo é que quando há a realização de um procedimento cirúrgico, não mandam um fragmento para análise, tá certo? E aí, então, a gente perde os dados dessa lesão. Tanto que vocês veem que aqui nesse levantamento, ó, só tem 12 casos, tá? Correspondendo a aproximadamente 0,6% de todos os casos de lesões císticas. 8 aconteceram em homens, 4 em mulheres, e numa idade média de 12 anos, com idade variando de 6 a 19 anos, e a grande maioria das lesões em mandíbula, tá? Mas com pouca diferença, né? 7 em mandíbula, 5 em maxila, que isso estatisticamente não foi com certeza significativo.
tá bom? Por causa do pequeno número de casos. Essa lesão, ela também é conhecida como hematoma de erupção. Por quê? Porque muitas vezes, por causa do trauma oclusal, aqui na superfície, você pode ficar com áreas arroxeadas. Então, vocês também podem ver a presença desse termo. E como é que a gente aqui um outro exemplo, né, de um hematoma de erupção. E como é que a gente trata? Vocês podem, sei lá, atendendo num PSF bem longe no interior aqui do estado e se depararem com uma mãe super assustada porque a criança dela está apresentando essa lesão. E vocês têm que estar preparados para saber o que é, tá certo? Até porque é uma lesão extremamente simples. Então, como é que, se a lesão ela já tem um certo tempo de evolução, um ano e meio, dificilmente ela vai se resolver sozinha. Então, o que é que a gente faz para tratar essa lesão? Por exemplo, um caso como esse. A gente vai anestesiar esse paciente e a gente vai fazer como se fosse uma ulectomia. A gente vai remover aqui esse tecido mole. A hora que eu removo esse tecido mole, eu já estou removendo tanto a mucosa quanto o teto dessa lesão cística. E eu exponho aqui a borda incisal desse dente. A partir do momento que eu expus a borda incisal desse dente, ele vai erupcionar tranquilamente num curto período, tá certo? Então, o tratamento ele é tranquilo, da mesma maneira que explicar para a mãe, né, uma mãe que chegue apreensiva, assustada, que é uma condição benigna, isso é fundamental da gente dizer, e que se ela tiver muito tempo de evolução, ela vai precisar então ser tratada, anestesiar a criança e poder fazer esse procedimento, que é um procedimento muito rápido, tá certo? E histologicamente, o que o cisto de erupção apresenta? Ele vai ter, da mesma maneira, uma cavidade cística revestida por um epitélio pavimentoso estratificado não ceratinizado e ele vai ter a cápsula cística que ela vai geralmente se unir à lâmina própria do epitélio da mucosa.
que geralmente acaba sendo removido junto, quando a gente faz a ulectomia. E como é então que a gente trata? Né? Como eu falei para vocês, você tem a opção ou de aguardar a erupção do dente, e aí vai ter a resolução espontânea da lesão, ou então você vai fazer a ulectomia, né? Vai remover parte da mucosa gengival junto com o teto desse cisto e, assim, expondo, né? No caso de um incisivo, a borda incisal, no caso de um molar, expondo todas as cúspides, e esse dente, então, ele vai erupcionar tranquilamente na cavidade oral. Agora, então, a gente vai estar falando da última lesão, né? Sei que vocês estão cansados, mas vocês também não precisam assistir essa aula de uma vez, tá certo? Que a gente vai falar do ceratocisto ou queratocisto odontogênico. Tanto faz a maneira como você escreve, né? Se é querato, se é cerato, mas tem que ser um desses dois, porque qualquer outro nome para essa lesão vai ser uma lesão que não existe, tá? Tô falando isso porque para os que escrevem errado na prova, ou aqueles que a gente tem que decifrar a letra, né? Ok? Vamos combinar de escrever os nomes corretos. Por que o ceratocisto ele é uma lesão tão interessante? Primeiro, porque ele tem um maior potencial de crescimento em relação aos outros cistos odontogênicos, né? Segundo, porque ele também tem altas taxas de recorrência. Todas as lesões que nós estudamos antes do ceratocisto, em todas elas eu disse para vocês que o prognóstico era bom, que quando a gente removia a lesão não recidivava. Aí chega o ceratocisto para mudar um pouco esse panorama. E além disso, o ceratocisto faz parte da síndrome dos carcinomas nevoides basais, que antigamente era conhecida como síndrome de Gorlin-Goltz. Então, ele tem uma série de características que diferem das outras lesões císticas em geral. Tanto que em 2005, na classificação da OMS, o ceratocisto ele foi considerado um tumor odontogênico. Ele entrou, então, de 2005 até 2017, todos os trabalhos realizados em relação a tumores odontogênicos, eles incluíam o ceratocisto, que passou a ser chamado de tumor odontogênico ceratocístico, tá certo? Eles incluíam a lesão nos seus levantamentos e os levantamentos, os estudos epidemiológicos a respeito de lesões císticas, ele excluiu o ceratocisto, porque ele não era mais considerado uma lesão cística. Isso sempre foi muito controverso na literatura. Lógico que a gente segue o que a Organização Mundial de Saúde
orienta, mas sempre teve uma discussão. O próprio livro do Neville mesmo, ele nunca considerou o ceratocisto como um tumor odontogênico, ele sempre deixou o ceratocisto dentro do capítulo de cistos, tá certo? Ele coloca, né, essa alteração da classificação, mas como ele diz que ainda tem controvérsia, ele então justifica que ele vai deixar, que são necessários mais estudos, e que ele vai deixar a lesão ainda no capítulo de cistos. E aí, em 2017, a lesão voltou a ser classificada novamente como uma lesão cística, tá certo? Então, é uma lesão cística, sim, mas uma lesão cística que tem características distintas das outras lesões císticas odontogênicas que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, nesse trabalho aqui, ó, que a gente pode ver, né, um estudo de lesões císticas, tanto odontogênicas quanto não odontogênicas em crianças, a gente vê, em crianças não, crianças e adolescentes, né? A gente é um trabalho do grupo lá de Natal, então a gente vê que o ceratocisto, ele apareceu, né, ó, a idade média dos pacientes, 15 anos de idade. Ou seja, ele também, lembra que eu falei que ele ia ter umidade de acometimento muito parecida com o cisto dentígero? Então tá aí, ó, segunda e terceira década de vida, que são os maiores casos de de ceratocisto, tá? E isso casa também, ó, com o cisto dentígero, ó, a gente tá vendo aqui, né? Tá certo, ó, 70 casos, né? Na idade de 10 a 19, ou seja, segunda década, 23 na primeira década. Já o ceratocisto, 2 casos somente na primeira década, 20 casos na segunda década, que foram as únicas décadas avaliadas aqui nesse trabalho, tá certo? Aqui nessa outra, né, ele também colocando em termos de ele acomete mais homens do que mulheres, tá certo? Apesar que aqui nesse levantamento foi pouca diferença, mas a maioria dos livros e dos artigos mostra uma grande predileção pelo sexo masculino. E ele também, o ceratocista, ele tem uma predileção pela mandíbula, principalmente pela região posterior de mandíbula. Eu também falei para vocês isso, né? Que ele ia imitar o cisto dentígero na localização. E a gente já viu que ele pode tanto acometer locais associados a um exemplo, esse caso aqui, ó. Esse paciente aqui, se ele comer, não sei, que até ele respirando é capaz dele fraturar essa mandíbula. Então, esse caso, gente, não tem o que. A gente teria que fazer uma remoção, né? Demorou muito para ser diagnosticado, a gente teria que fazer uma remoção em bloco. Então, o paciente perderia um pedaço, né? Ele perderia toda assim, ó, a região aqui, ó, né? Já teria que envolver aqui, ó, esse primeiro pré, tá certo? Então, ele perderia desse primeiro pré a toda essa região posterior. Então, algumas vezes, quando tem a demora no diagnóstico, que essa cápsula do ceratocisto, ela é uma cápsula cística, mas uma cápsula cística de um tecido conjuntivo mais fino, mais delicado. Então, é comum ela se romper durante a remoção da lesão. E uma das características do ceratocisto, que vocês vão ver lá na aula prática, mas que eu já vou adiantar para vocês, é que ele pode ter aqui na cápsula cística a presença de cistos filhos ou cistos satélites. E esses cistos filhos ou cistos satélites, eles são os responsáveis
medicação, né, com uma curetagem vigorosa, ou mastectomia periférica, ou se for uma lesão muito grande, a gente vai tentar com que essa lesão diminua um pouco. Por que que eu falei? Lembra quando eu falei lá no cisto residual, que muitas vezes no laboratório a gente recebe lesões que o cirurgião acha que é um cisto residual, principalmente quando envolve um paciente desdentado, e a hora que a gente vai olhar na lâmina é um ceratocisto. Qual é o problema disso? O problema é se esse cirurgião ele tratou essa lesão como um cisto residual, se ele não fez uma curetagem vigorosa, se ele não fez uma ostectomia periférica, porque se ele colocou cisto residual ou ceratocisto, aí ele fez. Ele estava contando com a possibilidade de poder também ser um ceratocisto. Agora, se ele não pensou nisso, a chance dessa lesão recorrer, ela é grande. O que que os trabalhos mostram? Quanto mais tempo de acompanhamento tem o paciente com ceratocisto, maiores são as taxas de recorrência, tá certo? Se eu acompanho o paciente por um ano, 2 anos, a minha taxa de recorrência é X. Se eu acompanho por 5, 10 anos, a minha taxa de recorrência vai ser 2x, 3x, tá certo? Então, esses pacientes, eles têm que ser esclarecidos que eles precisam de um acompanhamento, tá bom? Gente, então nós vamos finalizar com o ceratocisto, tá certo? E vocês vão ter essa aula sempre que vocês quiserem acessar, tá joia? Da clínica foi as características epidemiológicas não são as usuais que eu falei para vocês. Essa paciente era uma senhora já, de 60 e poucos anos, e ela tinha um aumento de volume nessa região. A gente vê que tem uma reabsorção, mas também não está com a imagem característica aqui do ceratocisto, porque teve uma sobreposição grande aqui dessa panorâmica, tá certo? Mas aí nós fomos fazer a tomografia e no corte sagital a gente viu também que já tinha rompido essa cortical vestibular, que era uma lesão extensa, tá certo? Era uma lesão bastante extensa. E aqui no corte axial a gente já via a expansão que estava causando, né? E a proliferação aqui, a extensão da lesão no sentido mesiodistal. Então, o nosso diagnóstico aqui, ele foi de ceratocisto odontogênico e cisto residual, porque ali na localização ela também tinha dito que já tinha tido um dente extraído. Como era uma lesão grande, a gente optou por colocar um dispositivo de descompressão. Porém, essa paciente ela ficou muito desconfortável com esse dispositivo, porque ele ficou aqui muito na região de fundo de sulco. Então, ele incomodava muito essa paciente. Então, ela não aguentou ficar os 45 dias que a gente deixou. Ela aguentou ficar só 2 semanas. Então, lógico que a remoção da lesão, ela acabou, a diminuição da lesão não foi, né, assim, significativa. E aqui, como eu disse para vocês, sempre que a gente faz uma descompressão ou uma marsupialização, a gente vai remover fragmentos para a gente saber exatamente qual é a lesão.
E aqui, então, a gente vê no menor aumento o resultado, né, dessa lesão, que era uma lesão cística, né, ó, cavidade cística revestida por um epitélio com uma cápsula cística e tendo aqui, né, neoformação óssea, tá? E a gente vê aqui no maior aumento a camada de paraceratina aqui descamando, as células da camada basal dispostas em paliçada, né, com núcleos hipercorados, predominantemente cúbicas. A gente vê que o ceratocista ele tem poucas camadas celulares, tá certo? Aqui também no maior aumento e aqui, ó, essa célula aqui, ó, com a polaridade invertida, ó como o núcleo se afastou aqui da membrana basal. Então, isso que é a polaridade basal invertida para vocês se lembrarem. E como a gente comentou, o ceratocista ele também faz parte da síndrome dos carcinomas nevoides basais ou síndrome de Gorlin-Goltz. A gente já sabe atualmente que essa síndrome ela é uma síndrome hereditária autossômica dominante devido a uma mutação do gene PTCH1, tá certo? Então, lógico que alguns ceratocistos eles vão mostrar essa alteração genética também. Essa síndrome ela é caracterizada por várias alterações, né? Os múltiplos ceratocistos odontogênicos, além de costelas bífidas, calcificações intracranianas, cistos epidêmicos e os múltiplos carcinomas basocelulares. A gente vê na literatura que geralmente os pacientes portadores dessa síndrome, eles têm múltiplos ceratocistos e esses múltiplos ceratocistos desses pacientes sindrômicos, eles costumam recidivar mais do que ceratocistos solitários, tá certo? E aqui nessa imagem do livro do Neville, a gente pode ver, né, que essa criança, ela tem aqui, né, essa circunferência aumentada, principalmente aqui na região frontal, tá certo? E aqui esse outro paciente exibindo um carcinoma basocelular, tá? Então, o tratamento do ceratocisto, como eu já falei para vocês, ou a gente vai fazer a